Nesta quarta-feira, o Bahia encontra o atual bicampeão baiano. Atlético de Alagoinhas será, até aqui, o adversário mais difícil que o Bahia vai jogar na temporada. Claro que mais à frente o Bahia terá duelos mais fortes, né? O Bahia vai disputar o Brasileirão da Série A, o Bahia vai na Copa do Nordeste também duelar contra o Fortaleza, inclusive será daqui a aproximadamente um mês, um jogo muito esperado, são os tricolores que estão representando o Nordeste na Série A, né? Até aqui o Bahia já jogou com a Juazeirense, o Bahia venceu na estreia, né, jogando na Arena Pituaçu, e depois o Bahia voltou a vencer, enfrentando a equipe da Jacuipense. Né? Se a gente observa o estágio dos adversários do Bahia até aqui, né, a Juazeirense foi a equipe mais frágil, pelo que a gente observou, apesar de ter feito um jogo interessante contra o Bahia, mas o Bahia venceu, jogou bem, foi superior, né, mandou na partida e mereceu muito o resultado. Contra a Jacuipense, o Bahia voltou a ter volume, só que o Bahia caiu um pouco mais de rendimento e a Jacuipense já foi uma equipe que ofereceu mais dificuldades à equipe do Bahia. Nesta quarta-feira, eu coloco como grande teste já desses primeiros 3 jogos do Bahia. Porque o Atlético Alagoinhas tem um time, né, que está acostumado com as grandes competições, disputa a Copa do Nordeste, né, disputa Copa do Brasil nos últimos anos, disputa, é atual bicampeão também, né? Atual bicampeão, já fez 3 finais consecutivas, vencendo as 2 últimas. Então, o Bahia vai enfrentar uma equipe mais forte, né? Uma equipe que o Bahia vai poder já medir sua força nessa temporada 2023. Mas eu queria saber de você, quem o Renato Paiva vai levar para esse jogo? E por que essa pergunta? Porque até aqui o Renato Paiva tem utilizado um time base, mudando muito pouco no time titular e mantendo, por incrível que pareça, apesar das 12 contratações do Bahia, o Bahia vem mantendo a base que disputou a Série B, né? Só que essa escalação de amanhã a gente tem mais curiosidade de saber e será, né, não sei se haverá surpresa, mas também é uma forma da gente começar a descobrir de fato quem é o time titular, né, ou o time que inicia jogando do Renato Paiva. Porque no domingo o Bahia estreia na Copa do Nordeste. Vai enfrentar uma equipe que é difícil, né, uma equipe complicada. A gente tem acompanhado os jogos entre o Bahia e Sampaio Corrêa nas últimas temporadas, têm sido sempre jogos difíceis, jogos acirrados, e esse jogo será no Castelão, lá no Maranhão. Tem a questão da viagem, né, a questão do desgaste, e será a quarta partida. Então, amanhã, a depender do time que o Renato Paiva escalar, a gente começa a saber qual é o Bahia, em tese, titular. Ou pelo menos o Bahia que é o favorito do treinador. Né? Eu vou até colocar na tela as 2 últimas escalações do Bahia. Né? Contra a Juazeirense, na estreia, o Bahia entrou com Marcos Felipe, Borel Canu, o Raul Gustavo e Matheus Bahia, Rezende Daniel e Lucas Mugni no meio, Caio Vidal, Ricardo Goulart e Jacaré. O Vidal não fez uma boa partida, né, tanto é que foi sacado para o jogo seguinte, e no jogo seguinte a escalação foi a mesma. Marcos Felipe, Borel, Canu, Raul Gustavo, Matheus Bahia, Rezende, Daniel e Lucas Mugni no meio, e a mudança foi somente o Biel em substituição ao Caio Vidal e o Everaldo em substituição o Ricardo Goulart, né? O Vitor Jacaré foi titular nas 2 partidas até aqui. Então, você observa que esse Bahia do primeiro jogo foram 8 titulares da temporada passada. O Bahia do segundo jogo, 6 titulares, né, da temporada passada. Ou seja, a base ainda tem sido os jogadores da temporada passada. Mas amanhã o Renato Paiva vai ter que se decidir. Esse é o time base que o Renato Paiva pensa, né? A gente sabe que chegaram 12 atletas. Desses 12, apenas 5 foram utilizados, né? É, como titular, né? O Biel, o Everaldo, né? A dupla de zaga, o Raul Gustavo e o Canu, e o Marcos Felipe, né? Outros jogadores já entraram, o Acevedo já entrou, por exemplo, mas como titular, apenas 5
foram experimentados. Então, a partir de amanhã, eu acredito que a gente começa a descobrir qual é o time ideal do Renato Paiva, porque acredito que amanhã, né, ele não vai colocar o mesmo time, por exemplo, que vai jogar no domingo. Principalmente se o mesmo time de amanhã for o time que já vem jogando, que já jogou essas duas partidas, né, anteriormente. Então, amanhã, acho que esse mistério do time ideal do Renato Paiva, eu acho que começa a ser desvendado. Porque eu acredito que ele vai amanhã já poupar alguns atletas. Acredito que amanhã alguns atletas que entrarem em campo não entrarão, pelo menos de titular no domingo, porque a gente sabe que é desgastante início de temporada. Você pode lesionar o atleta e é um jogo importantíssimo, é um jogo estratégico, porque, repito, o Sampaio Corrêa é um adversário difícil e o Sampaio Corrêa, que vai jogar também pelo estadual, pelo campeonato, né, lá do Maranhão, o Felipe Conceição irá poupar. Inclusive, tem jogadores que a equipe do Sampaio Corrêa vai jogar no interior do estado, sequer irão viajar. Mas e você, torcedor? Quem você acha que o Renato Paiva vai escalar nesse jogo contra o Atlético de Alagoinhas nesta quarta-feira, o atual campeão baiano? Você acha que esse time será o mesmo time também do domingo para a estreia da Copa do Nordeste, né? Onde o nível de competitividade aumenta um pouco mais? Então, eu penso que a partir de amanhã, a partir desta quarta-feira, melhor dizendo, né, a gente começa a desvendar os mistérios do Renato Paiva. Então nós somos do canal 2x1, aqui não tem empate, eu quero que você deixe seu like, é muito importante também a sua participação nos comentários, eu conto com você para deixar aí a sua opinião, né, a sua participação. Nós somos do canal 2x1, aqui não tem empate, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.